Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula, onde nós falaremos sobre geografia política e geopolítica. Lembrando que tem um podcast onde eu expliquei para vocês a diferença entre as duas, expliquei as convergências, indiquei alguns autores que pensam sobre ambas as áreas e também o processo de transformação entre elas. Bom, nessa aula aqui em vídeo, nessa aula especificamente, eu vou falar um pouco sobre o contexto, para quem quer estudar um pouco mais sobre geografia política e geopolítica, o que é que deve considerar, né? Quais são os temas ou quais são os aspectos, né, que não podem faltar nessa análise. Bom, a primeira coisa que nós devemos considerar em tudo isso é que na contemporaneidade nós estamos passando por um processo de mudança e transformação do espaço geográfico. Isso quer dizer que aquilo que era trazido na literatura, por exemplo, por Hatzel, por Mackinder, por Mário Travassos e por outros, né, que foram tão importantes tanto para a geografia política como para a geopolítica, hoje nós precisamos fazer uma releitura, caso seja uma opção utilizar esses autores de uma forma coerente, ou ainda nós devemos lançar mão de outras referências que tragam, portanto, novos aspectos que precisam ser considerados nessa análise geográfica e na importância do espaço geográfico e também da política nas relações sociais. Mas o que é que nós devemos considerar e qual recorte nós podemos fazer? Bom, aqui nessa aula eu trouxe como uma referência para vocês a necessidade de pensar as grandes transformações a partir da década de 70. E quando eu falo grandes transformações, eu não estou só me referindo às transformações que aconteceram no âmbito nacional ou regional, mas também das transformações que aconteceram no contexto mundial. Então, nessa aula, eu vou falar sobre essas duas principais escalas, né, a mundial e a nacional, para que nós possamos pensar um pouco melhor, né, sobre como essa geografia política e essa geopolítica podem ser observadas, né, e como elas podem nos ajudar, então, a analisar as transformações no espaço geográfico. Falando sobre o contexto da década de 70, a primeira coisa que nós precisamos considerar é que a partir da década de 70, nós temos um contexto de crise e de reestruturação do capitalismo na economia mundial. Por quê? Bom, grande parte disso se deve à crise do petróleo que aconteceu na década de 70, uma crise energética e que trouxe transformações importantíssimas e profundas para as economias no mundo. Essa mudança toda fez com que os processos de globalização eles acontecessem de uma maneira mais veloz. Obviamente, não se deve só à crise do petróleo como o principal motivo, mas nós temos a revolução científico-tecnológica e outras questões também que devem ser observadas, mas é importante dizer que esse foi o marco para que a globalização pudesse ser caracterizada como um novo período. E o importante é que, nesse contexto todo, Milton Santos vai trazer uma grande contribuição, porque ele vai dizer, ok, a globalização ela é considerada um novo período, nesse momento que estamos vivendo, por conta da velocidade dos fluxos, das demandas internacionais, das novas formas de articulação, não só de articulação, mas também de desintegração, já que nós temos um aumento do desemprego, da pobreza, da miséria, mas ele vai dizer, bom, não é apenas um novo período, como nós tivemos uma sucessão de períodos ao longo do processo de desenvolvimento da globalização. Até porque, como todos sabemos, a globalização é um fenômeno lá desde o final do século XV, início do século XVI, e que vem se desenvolvendo até então. O Milton Santos vai dizer que desde então, né, esse fenômeno, que já é um fenômeno considerado de longa duração, vem passado por grandes transformações. E que essas transformações, elas mudam qualitativamente a globalização por conta das diferentes crises que aconteceram ao longo do tempo.
Mas o que traz de diferente nessa década de 70, nesse contexto de crise, é que não foi só uma crise que inaugurou um novo período, mas que é um período em que as crises são sucessivas. E é muito difícil de dizer onde termina uma crise e começa outra, e as crises são multidimensionais. Então, é uma crise econômica, mas também uma crise política, mas também uma crise nas relações sociais. Então, por conta desse contexto tão complexo de múltiplas crises e também de coexistência entre crises, é que Milton Santos vai dizer que a diferença da globalização a partir da década de 70 para o processo de globalização que vinha acontecendo desde o século XVI é que agora a gente tem que considerar que a globalização está num novo período, mas que é um período crise. Ou seja, é impossível separar essa concepção de período, ou seja, de um novo estágio, para uma nova crise. Então, não dá para entender a globalização no contexto atual sem considerar as suas sucessivas crises. Eu posso citar aqui algumas crises para vocês, como, por exemplo, já citamos a crise do petróleo, nós tivemos também recentemente a crise financeira de 2008, estamos vivenciando uma crise por conta do contexto de pandemia e muitas outras crises que vêm ocorrendo nesse período. Os resultados dessas crises, eles são de grande magnitude no espaço geográfico e eles vão cada vez mais estimulando a necessidade de adequação dos diferentes espaços para que consigam atender às novas demandas que visam superar, então, os resultados dessa crise. Veja como nós estamos diante de um contexto muito mais complexo e é por isso que alguns processos relacionados à globalização têm se aprofundando da década de 70 para cá. O primeiro deles é a internacionalização da economia. Temos uma economia cada vez mais internacional, não só do ponto de vista do funcionamento no mercado financeiro, por exemplo, mas do ponto de vista da própria produção de mercadorias, com a atuação das empresas multinacionais, por exemplo, o que nós temos é um produto que é feito em diferentes lugares esses que são selecionados de acordo com as vantagens que eles oferecem para essa lógica das empresas. E aí é muito importante já dizer que nem todos os espaços serão selecionados. E o que vai fazer com que o espaço seja selecionado é justamente a infraestrutura, algumas questões políticas também são muito importantes, a mão de obra qualificada, os salários, etc. Bom, nós temos ainda essa homogeneização, né, tentativa de homogeneização do espaço que se dá por conta das verticalidades. Tudo bem, mas o que são verticalidades? Para o Milton Santos, as verticalidades são essas demandas e esses comandos que vêm de outras escalas que são alheias ao lugar. Então, quando uma empresa ela traz uma demanda específica, né, uma empresa multinacional traz uma demanda específica para uma nova cidade, por exemplo, onde ela está se localizando, essa é uma demanda vertical, né, porque não tem nada a ver ou não tem ligação com os moradores locais, por exemplo. E, geralmente, essa demanda, né, de mudança e de adequação, ela traz uma série de alterações na organização daquele espaço. Mas é importante dizer que se, por um lado, nós temos essa pressão resultante das verticalidades e da homogeneização dos espaços, por outro lado, nós também temos as horizontalidades, ou seja, os laços, né, horizontais ali da comunidade local, dos movimentos sociais, que trazem então esse contraponto e que tornam também o espaço cada vez mais complexo. E o que é mais complexo ainda, que aos poucos a gente precisa caminhar e conseguir entender o quanto essa complexidade da globalização e das redes está em todas as escalas, é que os próprios movimentos sociais e a sociedade civil organizada paulatinamente têm lançado mão de estratégias de organização também em rede. Né? Então, a rede, que tinha aquele estigma da verticalização
e da imposição de questões que estão alheias ao lugar, a rede também tem servido como uma alternativa, né? Tem sido incorporada, então, a esse processo de criação de novas solidariedades. Muitos movimentos sociais se organizam em rede, é o caso da Via Campesina, por exemplo, e outros movimentos, eles se articulam utilizando até os sites de redes sociais, como o Facebook, Twitter, enfim, outros sites, e que servem para articulação, debates de ideias e resistir, então, a essas mudanças que vêm de comandos alheios ao lugar. Além disso, nós precisamos considerar que, nesse contexto de aprofundamento dos processos de globalização, a integração dos mercados foi essencial. E aqui eu estou falando que não conseguimos mais entender o mundo como ele se organiza hoje e nem o país como ele está organizado, muito menos o papel que a nossa região, por exemplo, tem na divisão internacional do trabalho, sem considerarmos essa interdependência entre as economias, que também traz, por isso, a integração dos mercados. Isso foi feito, sobretudo na década de 90, em forma de acordos de cooperação e também blocos econômicos. Posso citar aqui o caso do Mercosul, o caso da CAN e o caso de tantos outros, né? Da comunidade do carvão e do aço, por exemplo, lá da década de 50, que em 1992 se conformou como um mercado como europeu e como União Europeia. Então, essa estratégia de integrar regionalmente para incluir sim um mercado internacional mais amplo, também é uma estratégia que precisa ser considerada. Claro que ao longo do tempo ela tem mudado de formato, né? Então, se nós pegarmos as primeiras iniciativas, a iniciativa lá é da Comunidade do Carvão e do Aço, depois a União Europeia, pegarmos os exemplos latinos que se espelharam na União Europeia, porém são completamente diferentes, por conta do contexto histórico, geográfico. E se nós também observarmos qual é o pé, né, qual é o traço de desenvolvimento dessas iniciativas de integração hoje, com a expansão da onda conservadora na América Latina, por exemplo, nós vamos perceber que esses processos eles mudaram um pouco, essa integração mudou um pouco. No entanto, a estratégia de inserção internacional, ela continua válida, né, que é regionalizar para integrar-se num contexto mundial, porém, selecionando alguns espaços que são tidos como estratégicos para a circulação de mercadorias, para a integração produtiva e, ao mesmo tempo, excluindo outros espaços que podem ser considerados não tão interessantes assim. Então, falar sobre geografia política e falar sobre geopolítica, portanto, falar sobre a relação entre geografia e política. E para isso nós precisamos considerar esse contexto mais geral a partir da década de 70, que é um contexto de crise e de aprofundamento dos processos de globalização, mas que também é um contexto da revolução técnico-científica. Esse é um dos termos mais populares, né, mais comuns, que são encontrados na literatura. A Berta Becker, que é uma das grandes pensadoras, né, na geografia política, mas sobretudo na geopolítica brasileira, utilizou esse termo, mas nós temos um grande geógrafo brasileiro, o seu grande legado, Milton Santos, que trouxe aí, agrupou, além da revolução técnico-científica, agrupou aí o termo informacional, né? Então, Milton Santos ele trouxe uma reflexão sobre como a informação determinou uma nova forma de produzir, muito mais rápida, muito mais disponível para as demandas internacionais. É importante falar que o Milton Santos, quando ele estabelece os meios geográficos, vai falar sobre o meio natural, meio técnico-científico, meio técnico-científico informacional, nada mais é do que um caminho, né, teórico que ele percorre para falar sobre essa relação sociedade-natureza, sociedade-espaço e a forma, né, como nós produzimos, reproduzimos mercadorias e o espaço e a forma como esse espaço também impacta, né, na nossa relação enquanto sociedade.
Bom, tem um sociólogo também muito famoso, Emmanuel Castells, que vai dizer que a partir desse contexto de revolução técnico-científica, né, desse papel que a ciência passa a desempenhar para o desenvolvimento das técnicas, nós temos então o surgimento de uma nova economia. Essa economia é informacional, então assim como Milton Santos ele traz essa contribuição, analisa essa contribuição da informação para os processos produtivos, para a organização da sociedade. Ela é global, e aí nós podemos citar o caso, por exemplo, da Bolsa de Valores, que ela tem uma determinação que não é nacional, que não é regional, né, mas que é global. E também ela é organizada em rede, ou seja, ela está articulada a partir dessas verticalidades, a partir dos grandes centros de comando, e os espaços que não são selecionados para fazer parte desses centros de comando, ou eles são subalternos, né, estão classificados aí como uma hierarquia inferior, ou eles estão excluídos. Temos que considerar ainda, né, que nesse contexto de revolução técnico-científica surgiram dois aspectos que antes não eram tão observados e que Berta Becker traz, então, esses dois aspectos como primordiais para o que ela vai chamar de uma nova geopolítica, que é a emergência da logística, que antes a logística ela estava restrita ao contexto militar, mas a partir da década de 70 ela passa também a ser utilizada como estratégia para a expansão dos mercados e para a articulação, né, entre os espaços, e também a sustentabilidade, né, que é esse olhar técnico para o meio ambiente, né, nessa nova relação entre sociedade e natureza, e como esses recursos podem ser explorados, né, com o auxílio da ciência, da tecnologia e da informação. Inclusive, a Berta Becker vai dizer que logística e sustentabilidade são os dois esteios da nova geopolítica na virada do milênio, já no início do século XXI. Bom, além de considerar o contexto de crises sucessivas, de considerar o aprofundamento dos processos de globalização e de considerar também, como eu falei no slide anterior, a revolução técnico-científica, agora nós também precisamos entender que a relação entre geografia e política ela não pode ser vista fora da compreensão de que o espaço ele se organiza em rede, que o espaço contemporâneo ele é um espaço reticulado. E mesmo aqueles vilarejos, aquelas pequenas cidades que estão lá no interior do país, eles também sofrem os impactos dessa articulação, ainda que sejam espaços excluídos, mas eles são excluídos por um determinado motivo, né? E esse motivo faz com que o acesso, né, às mercadorias, o acesso a outras instâncias, o poder que as populações possuem em reivindicação, por exemplo, também seja impactado. Então, aqui, com esse espaço reticulado, sobretudo a partir da década de 70, nós temos a emergência de novas lógicas de articulação das redes que são multidimensionais. Então, não estou falando só de redes de infraestruturas, por exemplo, né? Então, a rodovia que foi implantada tem determinado papel, ou a ferrovia tem determinado papel econômico. Não, eu estou falando de redes políticas, de redes sociais, e aqui sociais eu estou incluindo no termo amplo mesmo, de organização social em rede, como eu falei para vocês dos movimentos sociais, que ela pode estar ou não no cyberespaço, né, que é esse espaço geográfico tecnificado da internet, por exemplo. Então, quando nós falamos sobre redes, nós estamos admitindo que existe uma seleção dos espaços. Então, nós temos os importantes nós, que é aqueles pontos mais evidentes da rede, que são os pontos de comando, e nós temos os pontos que são subalternos, né? Para quem ainda tem dúvidas sobre esse assunto, é só observar aquele famoso mapa do REGIC, que vai falar sobre as redes, né, de cidades brasileiras, e observar que os maiores pontos geralmente são as capitais de estado, são as metrópoles, e que os pontos menores são aquelas cidades pequenas, por exemplo, né? E aí o poder de atração, o poder de comando, de articulação dos grandes nós
são muito maiores do que esses pontos subalternos. Mas o que nós precisamos considerar é que com a emergência da globalização, as articulações também são mais complexas. Então, aquela velha hierarquia urbana de uma grande metrópole, uma grande cidade que comandava cidades pequenas, ainda acontece, mas não é só isso que acontece, né? Já que, por exemplo, uma multinacional pode estar, por exemplo, numa cidade intermediária e dali essa filial ter acesso direto à central que está em outro país e não necessariamente passar pelo comando ou pela hierarquia da metrópole, por exemplo, de uma metrópole nacional. Então, são relações muito complexas, né? Nós estamos diante de relações muito complexas e que estudos de caso, por exemplo, nos ajudam muito a entender, né, qual é o papel da política nessa nova organização do espaço. Além disso, como eu disse, nós temos o cyberespaço. O nosso exemplo mais comum, né, são sites de redes sociais e como é que a sociedade tem se articulado de diferentes formas a partir desses sites. Então, é possível se relacionar afetivamente a partir de um site de rede social, é possível se mobilizar, é possível que um candidato, por exemplo, a uma prefeitura, a um governador de estado, até a presidência do país, consiga alterar o resultado das eleições de acordo com a sua presença nas redes sociais, mas eu não estou só falando sobre isso, né? É importante considerar também que o cyberespaço mudou significativamente, por exemplo, as redes econômicas, as redes financeiras, né? Eu posso dar um exemplo para vocês que é super contemporâneo e que tem cada vez mais ganhado ênfase, né? Que são os bancos digitais, né? Então, se antigamente era necessário para ter uma conta no banco, ir até o gerente, um banco físico, levar seus documentos e abrir essa conta, hoje não, hoje você consegue fazer isso do aplicativo do seu celular, né? Então, essa rede, ela está muito mais articulada e tem trazido uma velocidade nas transformações, tanto sociais como espaciais, muito grande, né? Nunca antes vista. Nós temos ainda o papel, como eu já falei, na seleção dos espaços, né, das cidades mundiais, que são essas cidades onde a inovação, as tecnologias, o tempo é cada vez mais veloz e elas são as primeiras a incorporar sempre as novas mudanças. E o mais interessante é pensar que o espaço dessas cidades mundiais, ele não é um espaço homogêneo, né? Então, se eu for considerar São Paulo tem grandes centros de inovação, tem grandes centros de controle, no entanto, tem favelas, onde as pessoas nem sequer sabem da existência dos centros de controle e de inovação, né? Onde as pessoas ainda não têm acesso ao saneamento básico, onde as pessoas não têm acesso à moradia, né? Então, essas contradições, elas não estão só entre escalas, mas elas estão também no próprio espaço, né? E elas mostram também a face perversa da globalização. Por último, aqui, né, nessa articulação reticular, nós temos uma divisão internacional do trabalho muito mais aprofundada e muito mais complexa. Então, se antes nós tínhamos já essa divisão, né, entre norte e sul global, então o sul global sendo aqueles países semiperiféricos ou periféricos que vão produzir matérias-primas, por exemplo, né, as commodities, os minerais, as carnes, enfim. Nós também temos, por outro lado, com esse processo, né, de desenvolvimento técnico e também da inovação, esses países continuando a fazer esse tipo de produção, no entanto, agora com a incorporação da técnica, né, muito mais sofisticada. Veja o exemplo do campo brasileiro, né? Então, historicamente, nós somos um país que produz matérias-primas, que produz commodities. Obviamente, nós tivemos um processo de industrialização, mas, no geral, nós somos esse país que produz commodities. No entanto, o nosso campo, hoje, ele tem aparatos técnicos extremamente sofisticados que atendem, então, a essa demanda do mercado internacional. Então, o uso dos pesticidas, o uso da biotecnologia, né? Muitas pesquisas científicas que dão respaldo para que essa produção seja mais eficiente, por exemplo. E,
obviamente, a logística, né, que ajuda no processo de circulação. Bom, por tudo isso, nós estamos diante de um cenário onde nós vimos a emergência de novos atores, né, de novos agentes. Então, tem algo muito importante que a Berta Becker diz, que é que o Estado é uma das unidades de poder. É uma unidade de poder muito importante, e quando nós falamos de geografia e política, né, nessa relação entre as duas, não dá para excluir o Estado, né? O Estado-nação ele é muito importante, porque é ele quem vai indicar, por exemplo, algumas normas, né? Então, o que pode, o que não pode ser feito, por exemplo. Mas o Estado é só uma das unidades, nós temos outras. E a partir da década de 70 isso ficou evidente. Então, se lá com Hatzel, com Mackinder, com Mário Travassos e com outros autores que fizeram parte desse arcabouço da geopolítica ou da geografia política, nós tínhamos o Estado-nação como uma figura exclusiva do poder, atualmente, se a gente for analisar as dinâmicas entre geografia e política, entre espaço geográfico e política, considerando só o Estado, a nossa análise não vai ser tão eficiente assim. Por quê? Porque hoje nós temos uma atuação das ONGs, que tem um papel importante, né, nessa relação entre espaço e política, da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, também das empresas multinacionais. E aí, no caso das empresas, por exemplo, existe até os representantes de algumas empresas como atores políticos, né? Então, como deputados, algumas alianças, né, entre esses dois âmbitos do poder, né, entre as empresas multinacionais e o Estado. Então, temos a resistência dos movimentos sociais, ou seja, é uma complexidade muito grande para considerar apenas o Estado-nação. Lembrando que o Estado está passando por um processo, vem passando, né, desde a década de 70, por um processo de redefinição. E a redefinição não quer dizer que ele perdeu o papel ou que não deve ser considerado nem analisado, mas quer dizer que o papel tem mudado, né? E junto com essa mudança, nós precisamos admitir a emergência de novos agentes. Para o caso brasileiro, esse foi um contexto mais mundial, né? Que a maior parte dos países tem passado por ele. Mas, no caso brasileiro, nós precisamos considerar que a década de 70 também é um marco. Primeiro porque foi na década de 70 que o Brasil se consolidou como semi-periferia, como potência regional ou ainda como liderança regional. E isso foi graças à modernização conservadora, que foi composta por uma série de estratégias lá do período militar, onde houve a expansão, né, um grande investimento na expansão das redes de infraestruturas que promoveram uma certa integração nacional, é verdade, mas que, por outro lado, trouxeram também um rápido processo de fragmentação do território brasileiro e também de desigualdade regional. Esse período da modernização conservadora foi um período em que alguns programas foram considerados para encabeçar essas transformações. Nós tivemos um debate maior sobre a Amazônia, não só do ponto de vista econômico, mas também de defesa. Bom, nós tivemos na década de 70 uma mudança grande, né, na relação campo-cidade. Então, antes o campo era aquele local pacato, né, de plantio para subsistência, tínhamos historicamente os latifúndios, mas ainda assim o campo era visto como atrasado, como inferior. A partir da década de 70, com a Revolução Verde, nós tivemos uma nova lógica no campo, né? Um campo sofisticado do ponto de vista das técnicas, mas um campo excludente, né? Que fez com que massivamente nós tivéssemos a migração para as grandes cidades. E todos nós aqui já sabemos quais foram as consequências disso. As consequências foram muito grandes, né? Esses trabalhadores que vieram do campo, muitos foram trabalhar depois como boia fria, voltando no campo, né, para condição de trabalho muito inferior ao que poderiam ter. Além disso, nós temos o aumento do desemprego, da fome, o aumento de subempregos nas cidades, da informalidade, enfim, é um contexto de intensa mudança. Bom, também tivemos, além da ditadura, né,
um processo de redemocratização e, com isso, a Constituição de 1988. A Constituição de 1988 ela é um marco, né, para o Brasil, e também quando nós falamos sobre geografia política, porque a partir da Constituição de 88, temas como democracia, o Pacto Federativo Brasileiro, eles entram em cena e passam a fazer parte das pesquisas nessa área. Bom, tivemos também o Brasil, né, lançando mão dessa estratégia de regionalização para a integração no mercado internacional, participando de acordos de cooperação e de integração. O caso do Mercosul é um exemplo. O caso da Unasul, já em 2008, né, com o giro à esquerda e os governos de esquerda na América do Sul, também é outro exemplo. E o Brasil continua participando desses acordos até hoje, mas agora com outro viés, né? Continua no Mercosul, mas o Mercosul agora é um acordo muito mais flexível. E também saiu da Unasul para integrar o ProSul, que foi criado em 2019. Então, nós tivemos mudanças significativas, mas a estratégia, né, de inserção no mercado internacional, ela ainda continua vigente. Bom, esses são os temas que nós devemos considerar. Então, considerar uma mudança mais geral do ponto de vista global, mas também uma mudança no cenário brasileiro que trouxe profundas alterações na organização do espaço no nosso país. E todas essas transformações, elas precisam estar alinhadas a um olhar mais cuidadoso sobre os agentes que fazem parte, então, dessa cena política e como esses agentes impactam, então, na organização do espaço. Para essa aula, eu usei algumas referências. Aqui eu destaquei 4 referências. O primeiro é um artigo da Berta Becker, A Geografia e o Resgate da Geopolítica, onde ela vai falar sobre esse cenário da década de 70 e como é importante considerar novos atores além do Estado-nação ao fazer análises relacionadas à geopolítica. Ela vai também falar sobre esse contexto da modernização conservadora no Brasil. Temos ainda um capítulo também da Berta Becker, que está no livro Geografia, Conceitos e Temas, que é o capítulo A Geopolítica na Virada do Milênio, Logística e Desenvolvimento Sustentável, onde ela vai falar sobre esses 2 pilares. Então, é muito interessante, se você quiser saber um pouco mais, né, ter um pouco mais de informação sobre os autores da geopolítica, né, quem foram eles e quais as contribuições. Esse livro você consegue ter um apanhado geral. E aí, além disso, ela vai falar que no século XXI nós temos, então, a emergência da logística e do desenvolvimento sustentável como temas muito importantes a serem considerados. Trouxe também como referência o Manuel Castells, aquele famoso livro A Sociedade em Rede, onde ele também fala sobre as transformações a partir da década de 70, do ponto de vista global, né, e como impactou, então, cada uma dessas transformações na organização da sociedade. E, por último, Milton Santos com Por uma Outra Globalização. Milton Santos discute nesse texto as 3 facetas da globalização como fábula, a globalização como perversidade, a globalização como possibilidade, e fala, né, sobre esse momento que nós estamos vivendo da globalização, que é duplamente considerado como período e crise. É isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigada por me acompanhar até aqui. A gente se vê numa outra oportunidade. Bom estudo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.